Em relação ao experimento 7, para 20 milhas, 32 quilômetros, a diferença existente na elevação é de 14 metros. Dado que estamos a ver 32 quilômetros com os nossos olhos e à primeira vista o ângulo de visão que teríamos não seria superior a 90 graus, um ângulo mais amplo fica desfocado e perderíamos a perspectiva. Sendo assim, a hipotenusa mede 32 quilômetros, então cada cateto, a distância do olho ao navio, seria de 22,6 quilômetros, e a altura desse triângulo, ou seja, a distância ao ponto de referência, seria de 16 quilômetros. Para corresponder a esses números, é necessário que a pessoa esteja pelo menos 13,9 metros acima do nível do mar. Se, por exemplo, ficarmos com os pés na costa e os olhos a 1,60 metros, a nossa distância óptica do horizonte é de 5.502 metros, portanto, o ângulo máximo que podemos percorrer será de aproximadamente 11 quilômetros. No primeiro caso, a 14 metros de altitude, vendo um total de 32 quilômetros de horizonte, o arco que se forma tem um desnível de 14 metros. Ver 14 metros de desnível a 32 quilômetros de distância é como ver um desnível de 0,43 milímetros em uma régua de 1 metro de comprimento colocada horizontalmente a meio metro de distância. No segundo caso, estando com os pés no mar e percorrendo apenas 11 quilômetros de uma só vez, a elevação que ocorre é inferior a 2 metros, o que equivale a ver numa régua de 1 metro colocada horizontalmente a meio metro de distância, uma diferença de nível de 0,15 milímetros. Se o que esperamos é ver uma diferença de nível claramente evidente, como a que está desenhada na representação, cuja relação entre comprimento e altura é de 0,1, ou seja, como ver uma diferença de 10 centímetros numa régua de 1 metro, precisaríamos subir até um mínimo de 675 quilômetros de altitude, de onde podemos observar um arco com extensão de 6.747 quilômetros. Essa é a distância que precisaríamos para separar os navios para que possa ser visto como mostrado na figura 18. Por outro lado, vamos usar o bom senso. Se estivermos parados em um lugar e o horizonte estiver distante, o horizonte continuará na mesma distância, portanto não haverá variação no ângulo da nossa linha de vista. Podemos girar a visão 360 graus e o horizonte estará sempre à mesma distância, e o ângulo será o mesmo, então o horizonte sempre nos aparecerá como uma linha reta. Para que a curvatura seja perceptível sem alterar o nosso ponto de vista, a altura a partir da qual fazemos a observação deve ser de muitos quilômetros. Sobre o experimento 8, em primeiro lugar, para ver a ilha de Haiti em sua totalidade para a realização do experimento proposto, devemos estar localizados em um ponto localizado na linha pontilhada, aproximadamente na metade do caminho da ilha e a uma distância de tal forma que nos permitiria ver ambas as extremidades. Não há como ver as 22 milhas, ou seja, 35 quilômetros, de qualquer ponto da outra margem. O máximo que consegui foi de apenas 32 quilômetros, ou 19,9 milhas. Contudo, isso não é o importante. Rowbotham afirma que a observação é feita a partir de Spitwell Head. De lá não é possível avistar toda a costa da ilha, além de estar localizada muito mais próxima de uma de suas extremidades. Na melhor das hipóteses, você só conseguiria ver cerca de 20 quilômetros de costa, o equivalente a apenas 12,4 milhas. Por fim, as distâncias a cada uma das extremidades visíveis são muito diferentes, pelo que não é possível que a queda, devido à curvatura, seja a mesma em cada uma das extremidades. De qualquer forma, como vimos no tratamento do experimento 7, não se espera uma curvatura apreciável. Finalmente, com relação ao experimento 9, digamos que não importa se o objeto está na água, no solo ou flutuando no ar, a refração atmosférica é produzida por diferenças de densidade nas diferentes camadas ou áreas da atmosfera. Ou seja, não importa o tipo de terreno em que o observador e o corpo observado se encontram, mas sim a quantidade e a natureza da atmosfera entre os dois objetos. O exemplo sugerido por Rowbotham da moeda na tigela de água não se aplica aqui.
Embora as condições de temperatura, pressão e umidade sejam as mesmas em ambos os pontos de observação, se o ar tiver densidades diferentes nas camadas inferiores das camadas superiores da atmosfera, haverá maior ou menor refração atmosférica. Sobre os faróis mencionados pelo autor, e ignorando o fato de Dunkerque estar no Canal da Mancha, no norte da França, digamos que quando se fala do alcance da luz de um farol, não significa que um observador a 4 metros acima do nível do mar deveria ver isso. Entende-se que a essa distância deveria ser visível se o observador estivesse na altura necessária acima do nível do mar para poder vê-lo. Poderíamos ter um farol excepcionalmente poderoso com alcance de 100 km, mas só seria visível para aviões. Além disso, não esqueçamos que por esta razão os navios do início do século XIX tinham o local designado para o vigia no ponto mais alto disponível, no topo do seu mastro principal. Há um problema com a interpretação de Houghton dos dados do farol. As menções aos faróis foram tiradas por Eric Dubois e já foram consideradas no vídeo correspondente.